Olá, bom dia, tudo bem? Vamos continuar aqui com o estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje é segunda-feira, 16 de junho, e o título da lição de hoje é Adorando a Imagem. No estudo de ontem, nós vimos como no capítulo 2 do livro de Daniel, ele revela o sonho do rei e interpreta, né? E o sonho era que o rei tinha visto uma imagem dividida por metais, representando os reinos que surgiriam na terra. E no capítulo 3, porém, no final do capítulo 2, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele reconhece ao Deus de Daniel como sendo o único Deus verdadeiro, né? O maior de todos, digamos assim. Ele é o único, mas como eles criam em outros deuses, né? Então ele considerava como o maior de todos, mas até então não se converte ao Deus de Daniel. E no capítulo 3, que é Adorando a Imagem, o rei Nabucodonosor resolve fazer uma imagem de ouro, uma estátua, né? E essa estátua, ela era toda de ouro. Na estátua do sonho, ela era dividida em ouro, prata, bronze e ferro. E Daniel havia dito para o rei que ele era a cabeça de ouro, Babilônia era a cabeça de ouro. Mas quando Nabucodonosor resolve fazer uma estátua todinha de ouro, ele quer dizer que o reino dele nunca mais passaria, que ele sempre seria rei, né? E pior do que isso, ele dá uma ordem para que todas as pessoas adorassem a imagem de ouro que estava ali, né? Então, nesse momento, os amigos de Daniel, Cedraque, Mesaque e Abednego, eles se recusam a adorar a imagem e são postos ali à prova, né? Depois de serem acusados, porque assim, os instrumentos tocaram, todas as pessoas de todas as nações que estavam ali na Babilônia se prostraram perante a imagem. Porém, esses três se recusaram a adorar a imagem. Então, outros caldeus, né, outras pessoas da Babilônia, denunciaram esses três para o rei. E o rei chama eles ali à presença dele, né, para que pudessem se justificar ou adorar, né? Então, veja a resposta deles, está aqui no capítulo 3. Primeiro a acusação, que diz assim: Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta e tal, dos instrumentos, né? E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há os homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. E aí o rei Nabucodonosor manda trazer esses três homens à presença dele, né? E pergunta para eles: é isso mesmo? Vocês não adoram a imagem e tal? Então agora vocês têm a oportunidade. E a resposta dos três é a seguinte: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Agora, eu já falei isso outras vezes, vou repetir. Muitas vezes a gente quer romantizar a palavra de Deus e a gente lê isso aqui como historinhas, a gente lê isso aqui como coisas que não aconteceram, só que essa aqui, e existem de fato poemas, existem textos assim, que se refere a amor, né? Que são poemas mesmo, como o livro de Cantares, tal ali, mas existem livros também de história,
E o livro de Daniel é um livro histórico. Isso aqui aconteceu de fato. Então imagina você, por exemplo, lá na Alemanha, de Hitler. E Hitler fala para você assim: agora você vai me servir, senão você vai para a fornalha também. Você vai para a câmara de gás. Você vai ter que fazer isso. Será qual seria a sua reação? Né? Principalmente em relação à adoração a Deus. Será que você seria fiel a Deus ou você daria alguma justificativa, uma desculpinha, tal, para poder servir a Hitler? A gente sabe que teve gente que morreu nas mãos de Hitler por não querer servi-lo. Mas imagina você numa nação, vivendo numa nação onde a sua nação já havia sido totalmente destruída, a sua onde você morava, tal, no caso aqui o judeu, já havia sido derrotado, você foi levado como prisioneiro para outra nação e ali você se recusa a obedecer ao rei sob pena de morte, né? Sob a pena mesmo, né? Você passaria por uma pena de morte. E aqui, esses três responderam: não, nós não vamos adorar a sua imagem e não vamos servir aos seus deuses. E faça o que quiser com a gente. Se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se não, né? A lição não vai chegar até lá, mas eu acho interessante dizer que os três se livraram, né? Na verdade, eles foram jogados na fornalha de fogo ardente, mas eles saíram vivos de lá. E neste momento, mais uma vez, Nabucodonosor reconhece de novo o Deus aqui do judeu, né? O único Deus verdadeiro, mas ainda também não se converte. Mas depois no capítulo 4 acontece uma coisa muito ali impactante na vida de Nabucodonosor, e no fim ele reconhece o Deus de Israel, o único Deus, e nós cremos que um dia vamos, lá na eternidade, há a grande possibilidade de encontrarmos com Nabucodonosor lá. Mas aqui no comentário final da lição tem um texto muito forte aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que disse assim: muito facilmente esses três homens poderiam ter apresentado justificativas para sair daquela situação perigosa. Afinal, eles não estavam sendo fanáticos, dispostos a ser queimados vivos simplesmente por causa da questão de se curvarem. Veja, eles estavam na nação longe, eles não tinha ninguém ali vigiando eles poderiam ter abaixado no meio da multidão que estava abaixando e talvez ninguém os veria, reconhecia. Não, vamos abaixar aqui porque não tem ninguém lá da nossa nação vendo, né? E também na hora que a gente abaixar aqui, a gente finge que está adorando a imagem, mas a gente ora a Deus, né? E que eu venho fazendo inclusive esse comentário. Usando uma linguagem atual, eles não poderiam ter simplesmente fingido, curvando-se para amarrar seus cadarços enquanto oravam ao Deus verdadeiro? Realmente valia a pena o que estavam enfrentando? Sem dúvida, eles acreditavam que sim, embora suas palavras mostrassem que sabiam que talvez não escapassem vivos. Eles sabiam que eles podiam morrer ali. Eles falaram: não, se Deus quiser nos livrar das suas mãos e da fornalha de fogo ardente, ele vai nos livrar. Se não, fica sabendo que não adoraremos. Eles não estavam sendo muito fanáticos? Às vezes a gente nos pergunta, né? Vocês são muito fanáticos, vocês levam muito ao pé da letra, vocês falam do Antigo Testamento e ficam pegando detalhes da Bíblia e tal. Vocês são, né? Mas será que a gente não pode apenas fingir e está tudo bem? Será que... Não, vamos relevar isso aqui. Essa questão de ser fiel, de procurar ser fiel em tudo e tal, será que convém, né? A lição de amanhã vai trazer um ponto importante que é muito parecido com esse aqui, dos amigos de Daniel, só que se referindo ao tempo do fim. Nós vamos ver lá no livro do Apocalipse mais uma adoração à imagem, só que aquela imagem lá do Apocalipse capítulo 13. E lá mais uma vez vai falar a fidelidade a Deus, né? Sobre a fidelidade a Deus. Não quero dar spoiler do estudo de amanhã, mas vamos nos ater aqui apenas ao estudo de hoje.
certo? Então é isso, pessoal. Fique com Deus, estude a Bíblia, estude também a lição da Escola Sabatina, busque a presença dele em sua vida e que nós possamos a cada dia estarmos mais firmes nas suas mãos, procurando cada vez mais sermos fiéis, assim como esses amigos de Daniel que foram fiéis e libertados e protegidos por Deus, mesmo naquela circunstância de morte ali. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez por tua bondade e misericórdia, pelo teu perdão, por mais um dia de vida. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu carinho e amor. Que o Senhor nos ajude a cada dia com a nossa falta de fé e nos ajude também a sermos fiéis a Ti sempre, assim como esses 3 homens foram. Esteja conosco, nos abençoe e livre-nos de todo mal. Em nome de Jesus. Então, fique com Deus. Mais uma vez eu te falo, estude a lição da Escola Sabatina, busque a presença dele, fortaleça a sua fé e siga firme nesse caminho, tá ok? E até o nosso próximo estudo. E já também justificando aos nossos irmãos que ontem a gente não teve a leitura da Bíblia. Provavelmente a gente não vai ter hoje, que eu estarei de plantão, e nem amanhã que estarei viajando. Se eu conseguir chegar amanhã mesmo, a tempo, a gente faz a leitura da Bíblia amanhã, tá bom? Se não, a gente volta na quarta-feira. Espero amanhã já estar aqui e a gente dá sequência à leitura da Bíblia. Certinho? Então, fique com Deus, obrigado pela presença e até o nosso próximo estudo.